Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês. Mais um dia que nos concede o Senhor e estamos alegres e satisfeitos por estar na Sua presença para juntos adorarmos na beleza da Sua santidade. Eu queria justificar a você que é inscrito neste canal, a você que nos acompanha, que a gente passamos alguns dias sem trazer um vídeo novo, um estudo bíblico novo, não é? Devido ao corre-corre da vida, a gente infelizmente não teve essas condições e também porque também houve a despedida, né, de uma parte grande da família daqui, que agora retornou para Belo Jardim, mas que eles lá estão enviando saudade para vocês e também tem mandado o vídeo mostrando a rotina da família deles lá e a gente estamos juntos, estamos orando uns pelos outros. O tema que me veio ao coração para trazer para vocês é fazendo uma grande obra. Fazendo uma grande obra, baseada na vida de Neemias. E o texto bíblico se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo de número 15 até o versículo de número 20. Neemias, capítulo 4, versículo 15 até o versículo de número 20, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus jovens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Glória a Deus. Nós sabemos que esse homem, Neemias, ele somente aparece na Bíblia no livro que leva o seu nome. É igual a Esdras e também a Esté, que tem somente as suas aparições nos livros que levam o seu nome, porque eles são contemporâneos. Esté, Esdras e Neemias, eles são contemporâneos. E o nome Neemias significa no hebraico Deus consola ou fortalece. A Bíblia diz que Neemias, ele era um copeiro. Responsabilidade na época muito grande, até porque o copeiro ele servia ao rei para que o mesmo não sofresse uma represália diante de muitos opositores. Todos sabem que um rei, ele era um líder maior de uma nação
e que, consequentemente, possuía muitos inimigos. E a responsabilidade de um copeiro era de tomar a bebida antecipadamente, antes do rei, para que o mesmo não sofresse não fosse envenenado, não sofresse envenenamento. Então não era qualquer pessoa que poderia assumir essa responsabilidade. E Neemias, ele, por ter esse cargo de confiança a serviço de Artaxerxes, rei da Pérsia, a Bíblia diz que ele recebe uma notícia muito triste. Todos sabemos que uma notícia ruim, ela chega com muita velocidade. Quando algo bom acontece, as pessoas, elas não comunicam, não é, aquilo que de bom está ocorrendo. Mas quando é uma notícia ruim, uma notícia negativa, as pessoas se encarregam de promover, né, esta notícia. Eu não digo todas as pessoas, mas uma boa parte das pessoas fazem isso. E a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que um irmão próximo de Neemias, ele tinha ido para Jerusalém no segundo retorno sob a liderança de Esdras, e ele traz uma notícia triste de um diagnóstico social da cidade santa. E ele ora pela intervenção de Deus em favor de Jerusalém. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. E diante da oração, né, vocês irão encontrar isso no capítulo 1 em diante. Diante da oração, Deus, ele escuta a oração de Neemias, que se penaliza, até porque os pais, a família, uma boa parte da família de Neemias, e ela estava enterrada naquela cidade. E quando ele sabe dessa situação, a Bíblia diz que ao se apresentar à presença do rei, o rei percebe que o seu semblante estava triste. E ele foi questionado, o rei pergunta a ele por que o seu semblante está triste. E ele declara: como não estaria triste, sabendo que a cidade dos sepulcros dos meus pais se encontra destruída, os muros fendidos, a porta da cidade está queimada a fogo, e eu estou muito triste com essa situação. Então, observemos que o tema geral do livro de Neemias é a reedificação dos muros de Jerusalém. Aproximadamente sua data vai de 430 a 420 antes de Cristo. E o autor deste livro, ele está indeciso entre Esdras e Neemias. Não se sabe dizer com propriedade se Neemias é o autor ou Esdras é o autor. Esse livro tem um propósito de demonstrar ao remanescente de Israel o favor de Deus através de Neemias e Esdras na terceira etapa da restauração pós-exílica. Mas nós encontramos que, diante dessa situação, Israel está agora passando por um momento de crise. E crise é um momento perigoso ou decisivo. Nós estamos vivendo uma crise mundial. O mundo está sendo afetado
com o vírus, que tem mudado toda a rotina das pessoas. E isso é uma crise. O mundo sempre enfrentou crise. E, infelizmente, a gente tem que dizer isso, e vai continuar enfrentando crise, até o homem reconhecer que Deus é a única esperança para esta nação. Então, Jerusalém está em crise, por causa de sua deliberada desobediência ao Senhor. Então, observe que não só aqui neste caso, mas em vários casos da Bíblia, as crises que acontecia entre as nações, entre os povos, era praticamente, como primeiro ponto, a desobediência a Deus. A história bíblica descreve que o Reino do Norte, composta por 10 tribos, foi destruída pela Síria, que para humilhar ainda mais os filhos de Israel, leva-os cativos à Mesopotâmia. Isso aconteceu em 722 a.C., em 586 a.C. Foi a vez do Reino do Sul, quando Nabucodonosor ele vem contra Jerusalém e ele deita por terra o santo templo, derruba os muros da cidade santa. Em seguida leva os filhos de Judá cativos à Babilônia, onde permaneceram ali durante 70 anos. Está lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Mas como Deus usa de misericórdia, levanta um rei chamado Ciro, com a ascensão do Império Persa. Ciro foi um homem instigado por Deus, que permite que um grupo de judeus retorne para Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade e reerguer o santo templo, em Daniel capítulo 8, versículo 3, e Esdras capítulo 1, versículo 1. Como Deus, através da sua misericórdia, sempre dá o escape no meio da crise, quando os homens lhe honram e lhe obedecem a palavra, observe que Ciro era uma pessoa gentia, era uma pessoa que não era crente e não servia a Deus. Mas Deus, para cumprir o seu propósito, a Bíblia diz que Ele usa quem Ele quer e como Ele quer para fazer o que Ele apraz. Às vezes, existem coisas que acontecem na nossa vida que Deus usa pessoas que a gente menos espera. Um desconhecido, um estranho, alguém fora da nossa rede social, nosso convívio social, e mostra para nós que Ele ainda faz o que o homem não pode fazer. Ele dá o escape. Creia, Deus vai lhe dar um escape. No meio desta crise, Deus irá usar quem menos você espera para dar um grande escape para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Nós encontramos também a volta com Zorobabel sob a proteção de Ciro, uma primeira leva de 42.360 pessoas que eram judeus, sob a liderança de Zorobabel, que retorna a Jerusalém para construir a cidade e a casa de Deus. Nós encontramos isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 22 a 23, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Até porque no Êxodo significa saída ou partida, a população de Israel era de acordo com alguns cálculos de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ou seja, com a liderança de Moisés, cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. E esse número foi
decrescendo à proporção que o povo se rebelava contra Deus. Ou seja, cada vez que o povo desobedecia e ia de encontro a Deus, Deus permitia que muitas pessoas fossem dizimadas da face da terra. Até porque a desobediência é um pecado que traz consequências irreparáveis. Por isso deve o crente, a pessoa que serve a Deus, que acredita em Deus, se afastar de tudo que pode prejudicar sua comunhão com o Senhor. E Zorobabel, ele começa a reconstrução pelo altar, até porque o altar é como se fosse, para quem não entende, é como se fosse um lugar sagrado, um lugar onde a presença de Deus se manifesta, o lugar do sacrifício. Em Esdras capítulo 3, versículo 2 a 3. Aí, se este acha-se em ruínas, nada prospera no meio do povo de Deus. Ou seja, é como se o altar fosse algo muito principal, primordial. O altar estando bem, tua comunhão com Deus também está bem. Se lembra daquele fato quando Elias, ele convida os profetas de Baal e de Azera para estarem no Monte Carmelo e ali oferecer sacrifício ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus? Quando os profetas de Baal e de Azera começaram a clamar a Baal, a se retalharem, a Bíblia diz que eles se cortaram, se ensanguentaram, até o meio-dia, e Baal não responde. Quando Elias é tido a oportunidade para levantar um clamor ao seu Deus, a primeira coisa que ele faz foi reparar o altar. Ele organiza 12 pedras conforme as 12 tribos de Israel, e ele coloca o cordeiro repartido sobre o altar, faz um rego ao redor do altar e manda encher de água aquele altar. Se lembre que Elias, pouco tempo, tinha se apresentado a Acabes e tinha dado uma profecia que não haveria chuva. E naquele momento a chuva não tinha ainda ocorrido, Deus não tinha mandado chuva ainda sobre a terra. E a história bíblica diz que aquele fato ali trouxe grande incômodo às pessoas, até porque ele manda que os servos colocassem água sobre o altar. Água com fogo, na nossa percepção humana, na nossa lógica humana, não dá certo. Mas como ele reedificou, restaurou o altar, organizou o altar, a Bíblia diz que do céu desceu uma bola de fogo e invadiu aquele altar, tanto que a oferta foi consumida, as pedras, o pó, a água que estava ao redor daquele altar, no rego, e Elias não foi consumido. Então ali foi a prova de que, primeira coisa, a gente precisa reedificar, restaurar o altar. E depois disso, nós observamos que segue aí, né, essa chamada de Deus na vida de Neemias. Deus sempre chama pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão trabalhando, pessoas que se importam com as coisas de Deus. E a chamada de Deus, ela é de forma individual, particular, por uma revelação. Deus chama pessoas para de bom grado executarem a sua tarefa sobre esta terra. Não foi diferente com Neemias. Neemias, que era filho de Acalias, e o seu irmão se chamava Anani. No capítulo 2, versículo 1, você vai encontrar o nome do pai de Neemias. E no capítulo 7, versículo 2, capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar o nome do irmão de Neemias. Ele, que como outrora eu disse, foi copeiro do rei Artaxerxes I. E Deus usa pessoas segundo o seu querer, de acordo com a sua vontade. E durante 14 anos, depois da expedição de Esdras a Jerusalém,
Neemias recebe a notícia, não é, de que Jerusalém tinha sido destruída. E algo que me chama a atenção é que diante de uma crise, diante de uma calamidade, de uma situação, nós encontramos que Neemias ele pede autorização ao rei para ele lhe dar uma carta de permissão para passar pelas províncias, pelos estados e reedificar a cidade onde estava o sepulcro dos seus pais. É bem verdade que na visão espiritual, muro fala de proteção, muro fala de separação. E templo sem muros é igreja sem doutrina. As portas queimadas representa o liberalismo, que infelizmente predomina em muitos lugares, facilitando o costume de coisas mundanas entre os santos. Não é o que ocorre em nossos dias. Jamais venhamos abandonar os padrões que a palavra de Deus nos estabelece de santidade, conduta e ética. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 4 do livro de Neemias, que ele se assenta e chora no tempo da crise. Porque a situação que estava sendo vivenciada trouxe uma grande tristeza, lágrima, desânimo, lamentação, jejum, adoração. Tudo isso leva um homem a se derramar diante da presença de Deus. Deus escuta a voz de um coração contrito e quebrantado diante de uma crise que nós estamos vivendo. Ele fez o que foi ordenado por Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está fazendo no meio desta crise, que poderia ser muito pior ainda, é escutar a voz da igreja, a voz de uma nação que está clamando por misericórdia. Enquanto pessoas, o mundo, está correndo atrás de um benefício, está correndo atrás de outras coisas, estão se esquecendo que Deus é o Deus do escape. Deus é o Deus da providência. Deus não vai deixar faltar nada para esta nação, porque a mão dele está estendida sobre esta nação, sobre a tua vida. Observe que, ao tomar conhecimento da situação de Jerusalém, ele ora ao Senhor. A primeira coisa no meio da crise, orar, jejuar, lamentar, adorar e confessar. E ele fez o que a Bíblia ordenou. Ele orou durante 4 meses antes de se dirigir ao rei. Até porque se o rei não lhe desse autorização, ele não poderia ir. Mas antes de ele se apresentar ao rei, ele ora 4 meses. E a oração é a chave que abre as portas do céu. Até porque ele não confiava em sua capacidade ou habilidade diplomática. Sua confiança estava no Todo-Poderoso, que ouve e responde às tuas orações. E quando ele adora a Deus, ele diz: ah, Senhor Deus, no versículo 5, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam
e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E hoje faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, as quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Observe que ele derrama-se no altar de Deus. Ele se entrega sem reserva na oração. E ele diz: até eu pequei. A culpa não é só do povo, eu também pequei contra ti, Senhor. E ele pede nesta oração que Deus se utilize de um escape, de algo, que Deus usasse de misericórdia. Ele intercede, e a sua intercessão, hoje mais do que nunca, a necessidade de contínua intercessão pela família, pela igreja, pela nação. Bendito seja Deus, você interceder pela vida de outrem. Glória ao nome do Senhor. Até porque a nação de hoje não é diferente de Sodoma e Gomorra. Os governos posicionam abertamente contra os princípios da palavra de Deus. Observe que o aborto é defendido como caso de saúde pública e não de ética ou de moral. Observe que outras práticas têm apoio das autoridades. E a igreja, ela precisa orar a Deus em nossa nação. Temos que interceder, chorar, jejuar por nosso país antes que seja tarde. Uma coisa que eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que Deus só está segurando este mundo ainda por causa da intercessão dos justos que estão ainda nesta terra. É como se este mundo estivesse à beira do colapso, à beira da destruição, à beira de algo pior ainda para acontecer. Mas enquanto tiver oração, jejum, lamentação, súplica, confissão, Deus usará de misericórdia para com o seu povo aqui nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que ele recebe a autorização, ele recebe a permissão e ele vai com sua comitiva até Jerusalém. E em Jerusalém ele reúne o povo, ele reúne as pessoas para reconstruírem aquela cidade. Capítulo 2, versículo 9. Então fui eu aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas uma coisa eu quero te dizer, que a boa intenção, a boa ação de Neemias despertou o interesse de governos partidários que não queriam ver a cidade edificada, que não queria ver a obra ser inicializada. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Observe que a instrução
por parte de Neemias, no controle das províncias de maneira inadequada, o desrespeito pelos oficiais locais, colocaria a vida de Neemias e daqueles que viviam em Jerusalém em perigo. Observe que Sanbalat e Tobias, esses homens estivessem por trás de uma grande oposição. Até porque quando algo é feito para o diabo, existem muitas pessoas que apoiam o que vai ser feito. Quando algo é feito para ver o bem da sociedade, para ver o bem do lado humanístico, para ver o bem de pessoas que estão sofrendo da miséria, você sabia que ainda se levantam pessoas para se opor a isto que está acontecendo, a isto que está sendo feito? E eu quero, no nome de Jesus, trazer esta palavra do coração de Deus para a tua alma. A força maior, que se chama Yahvé, o Criador do céu e da terra, Ele trará força. Deus mandará força. E de onde você menos espera, vai chegar a força de Deus na tua vida para ser realizado esta grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, observe que da mesma forma que Neemias procuravam pessoas aliadas para fazer a obra, fazer a reconstrução dos muros e da cidade, os inimigos também organizaram-se, juntaram forças, se uniram para impedir que a obra fosse construída. Observe que nós observamos, de acordo com a palavra, que Neemias, ele, no capítulo 2, versículo 10, a gente acabou de ler, os inimigos, eles começaram a não gostar do que Neemias estava intentando fazer. No versículo 19 do capítulo 2, a Bíblia diz que Sanbalat o Horonita e Tobias o servo amonita, e agora mais uma pessoa aliada, Gessem o arábio, quando o souberam, zombaram daquilo que estava sendo feito. E o desprezo foi tão grande que a intenção maligna daqueles homens foi até um ponto crucial, que eles estavam acusando Neemias de uma grande rebelião contra o rei. Quando ele diz: quereis rebelar-se contra o rei, observe que a resposta que Neemias dá àqueles homens foi bem contundente. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ou seja, o nosso sucesso não depende de vocês. O nosso sucesso depende de Deus. A prosperidade, o avanço, não é do homem. Deus dá sabedoria ao homem para o homem fazer. Mas o sucesso, o êxito, vem de Deus, porque o nome de Deus será glorificado na obra. E nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ou seja, Neemias estava dizendo: nós estamos aqui com toda a disposição, e vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus servos, e reedificaram a porta das ovelhas. Então, observe que Neemias, ele foi um grande líder, e a sua liderança ficou marcada de uma maneira que as pessoas, elas foram organizadas, desde o menor até o mais velho. Aqueles que tinham disposição para reedificar a cidade, para trabalhar naquela reconstrução,
daquele muro. Então observe que quando Sambalate ele descobriu que os adversários não estavam atendendo para os seus insultos, capítulo 4, versículo 1, ele ficou irado. Ele ardeu-se em ira. E a ira foi tão grande que ele quis intimidar o projeto de Deus. A Bíblia diz da seguinte maneira: tendo Sambalate ouvido que edificávamos, ou seja, o trabalho já tinha começado e estava em andamento, o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ou seja, o escárnio ali fala de uma crítica, de um sarcasmo, de uma ironia, de palavras pejorativas. É como se eles quisessem de toda maneira afetar a liderança, afetar aqueles que estavam envolvidos, que estavam agrupados com aquele líder espiritual, dizendo a ele: vocês são fracos, vocês estão fazendo este trabalho, é um sacrifício de tolo, vocês não darão cabo da obra no só dia. Como é que vocês vão reconstruir do pó esta cidade, as pedras que foram queimadas? Aí isso foi Sambalate, né? Aí vem Tobias, dizendo: ainda que edifiquem, ou seja, ainda que vocês consigam fazer esse trabalho, vindo uma raposa facilmente derrubará este trabalho que vocês estão fazendo. Aí observe, na nossa vida é assim também. Tem pessoas que zombam, criticam, falam mal, diz coisas. Mulher, não faz isso não, porque isso alguém fez e não deu certo. Rapaz, tu vai fazer isso aí, ó, isso aí não vai dar certo não. E sempre bota pitaco, dá pitaco, sempre coloca obstáculo, sempre vem com a palavra negativa. Essas pessoas, elas nem fazem e nem quer que ninguém faça. São pessoas que têm a cara sonsa. São pessoas que diz que é teu amigo, mas é aquele abraço de tamanduá. Tá entendendo? Não tem pessoas que são assim, amigos falsos, pessoas mentirosas, pessoas que são servas do diabo mesmo e que quer a todo custo te ver na lama, te ver no fundo do poço, te ver desmoralizada, te ver escandalizado, não quer ver você se erguer, não quer ver você prosperar, não quer ver você avançar. Mas debaixo do nome de Jesus, a força de Deus virá sobre tua vida e você vai se erguer, você vai se levantar, você vai se edificar novamente. Bendito seja o nome do Senhor. Não dê ouvido a palavras negativas. Se você não quiser machucar a pessoa, mas diga dentro de você: está repreendido, Satanás. Está repreendido no nome de Jesus. Porque as palavras negativas, palavras pejorativas, de baixo calão, palavras diabólicas, palavras amaldiçoadas, elas têm que ser repreendidas no nome de Jesus. Em outra oportunidade a gente vai falar sobre maldição, a gente vai falar sobre o poder da língua, né? Que pessoas, elas se deixa sua boca ser usada pelo diabo, infelizmente. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E tem pessoas que deixam ser usadas e ferem a tua alma, a tua vida, e você fica amargurado, você fica aperreado. Quanto mais você precisava daquela pessoa virou as costas de você. Às vezes lhe dá alguma coisa com pena, às vezes lhe dá alguma coisa para falar que deu aquilo a alguém que lhe conhece,
para ver você desprezado, para ver você lá embaixo, mas não se renda, não se humilhe a migalhas, não. Deus é dono do ouro e da prata, aleluia. A Bíblia diz que o justo nem a sua descendência mendigará o pão. Deus vai prover de manhã, de tarde e de noite, não vai faltar pão sobre tua mesa, pão sobre tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe ser humilhado, não se rebaixe a tal ponto de alguém tirar onda da tua cara, fazer chacota da tua vida. Não, meu amigo, não, meu irmão. Ergue um clamor a Deus, que no meio desta crise, aleluia, Deus irá enviar socorro para a tua vida. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixa quem quiser te chamar de fraco, dizer que tu não pode, que tu não vai chegar a lugar nenhum. A resposta não vem da boca do ímpio. A resposta vem da boca de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que aquele que se gloria, glorie no Senhor. O que está acontecendo na tua vida é para a glória de Deus. É o nome de Deus que estará glorificado. E os inimigos disseram: vindo uma raposa, irá derrubar isto que vocês estão construindo. Mas no versículo 6 do capítulo 4, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Oh glória! O povo se inclinava ao trabalho, o povo estava disposto a trabalhar. Aonde há trabalho, há progresso. Aonde há trabalho, há avanço. Aonde há trabalho, há multiplicação. Aonde há trabalho, há prosperidade. Aleluia! Glória a Deus! Observe que Satanás quer nos matar para acabar com o nosso trabalho. Capítulo 4, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. A intenção do diabo: matar, roubar e destruir. O que ele puder fazer para te matar e para te destruir, ele irá fazer. Porque fazendo isso, ele vai acabar com o teu trabalho. Ele vai cessar a obra das tuas mãos. Por isso que Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires foi o adubo para o crescimento da igreja. Porque, meus irmãos, o trabalho de Deus, a obra de Deus aqui nesta terra, ela tem crescido, ela tem avançado por pessoas que não negam o nome de Deus, por pessoas que não abrem mão de Deus, por pessoas que gastam a sua vida para promover a glória do nome de Jesus Cristo. Uma coisa, meu amigo, é que o teu galardão, o teu trabalho não será dado aqui nesta terra. Não.
aqui você está trabalhando, aqui você está fazendo a obra de Deus, e pode ficar certo que o que você faz aqui, você receberá outro tanto a mais no céu de glória que nos aguarda. Bendito seja o nome do Senhor. Há um hino que diz assim: ninguém detém a obra santa, ninguém detém a obra santa, nem Satã pode apagar este amor, ninguém detém a obra santa, esta obra é do Senhor. Porque se lembrar de Estevão, no período da igreja primitiva, Atos capítulo 5, versículo 33 a 39, muitos queriam destruir esta obra. Gamaliel, doutor da lei, deu um sábio conselho. Observe que Neemias capítulo 4, versículo 15, Deus, ele frustrou o plano do inimigo, o projeto do adversário. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está inclinado à obra, enquanto a mão está voltada para o trabalho do Senhor, o trabalho de Deus, pode ficar certo, Deus vai te galardoar, vai trazer galardão para o teu trabalho. Deus vai fazer prosperar o trabalho das tuas mãos. Deus irá agir, aleluia, e Deus vai frustrar o projeto do adversário, o projeto do inimigo, aleluia. É o que diz na sua palavra, Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. Observe que enquanto o inimigo queria que o trabalho se acabasse, o trabalho não prosperasse, a cada dia o povo colocava argamassa, cimento, tijolo novo, e taparam assim os muros daquela cidade. Até porque, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem estava dentro via o que estava lá dentro, estava acontecendo do lado de fora. E os inimigos que estavam do lado de fora via toda a movimentação que estava ocorrendo dentro daquela cidade. E é notório, é visível que um muro de uma cidade destruído está aí dando a entender que a proteção da cidade está prejudicada. Na visão espiritual, para a minha e para a tua vida, não permita que o muro da tua vida espiritual, ele tenha rachadura, ele tenha trinca, ele esteja fendido, destruído, acabado. Repara, edifica o muro da tua vida. Sabe por quê? Porque o adversário quer ver o que está acontecendo dentro do muro da tua casa, dentro, além do muro para dentro. E ele quer descobrir alguma coisa, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer se envolver na tua vida espiritual, ele quer, vamos supor, sondar, rodear a tua vida. Sondar, não, porque só quem nos sonda é Deus, e Ele nos conhece, mas Ele fica rodeando tua vida como um leão furioso, rugindo, querendo tragar, querendo destruir. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus irá te dar estratégia, oração, jejum, lamentação, confissão a Deus dos teus atos, das tuas obras. E cada vez que você se aproxima de Deus, cada vez que você está mais perto de Deus, os muros da tua casa estão sendo edificados, estão sendo está sendo reparado o muro, aleluia. Quem está fora não vê o que está acontecendo lá dentro. Tapa as brechas do teu muro, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Tapa a brecha da calúnia, tapa a brecha do disse-me-disse, da fofoca, do leve-trai.
da falsidade, da ganância, da cobiça, dos desejos desordenados da carne, vai tapando as brechas da tua vida. E quando tu menos esperar, glorificado seja o nome do Senhor. Quem queria ver a tua vida destruída, olha o que vai acontecer. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Não abra mão da obra, não abra mão da chamada, não abra mão dos propósitos que Deus tem na tua vida. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Maior do que o teu cargo, maior do que a tua responsabilidade, é a tua chamada diante de Deus, que não pode parar, que não pode, aleluia, ficar para trás. Há um Deus, glória a Deus, que além de frustrar os planos do adversário ao teu respeito, te dará força, te dará coragem para você se erguer, se levantar e tocar este barco para frente, continuar neste trabalho, nesta obra. Deus irá abençoar o trabalho das tuas mãos e de quem estiver enganjado contigo neste trabalho. Glória ao nome de Jesus. E tem mais, você está fazendo uma grande obra, você não pode parar de fazer esta obra. E além de você não poder parar, aleluia, depois de 52 dias, reconhecer o que Deus tinha feito a obra naquele lugar. Até os inimigos irão reconhecer. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 15 e 16, já para eu terminar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Quando a obra tiver sido concluída na tua vida, até os inimigos vão abrir a boca e vão dizer que Deus é na tua vida, que Deus é na vida da tua casa, da tua família. Glória ao nome do Senhor. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Deixa Deus usar a tua vida como canal de bênção na vida de muitas pessoas. Por isso, se tu crê nesta palavra, se tu crê nisto que Deus está colocando no nosso coração para a tua vida, compartilha com teus amigos, te inscreve neste canal. Você se inscrevendo, você vai ajudar para que este canal ele seja propagado, e toda vez que chegar um vídeo novo, você irá receber aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu aparelho aí, não é? Na sua rede social, no nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus Criador, em tua presença, meu Pai, eu elevo a minha voz até o teu trono. Eu reconheço a minha limitação e a minha pequenez, e sei que sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum, e além de tudo não sou nada. Eu sei, meu Deus amado, que eu preciso da tua presença. Ajude, Senhor, os seguidores, os amigos e irmãos, de perto e longe, que estão neste canal. Ajude, Senhor, para que seja feito de acordo com a tua vontade. Meu Deus amado, eu te peço que neste momento o Senhor revista de paz, de saúde, de prosperidade aquele que está escutando esta oração. Meu Deus amado, no meio desta crise, envia um escape para a vida dos teus servos.
É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe e muito em breve chegará mais novidade neste canal para edificar a tua vida e a vida da tua família, em nome de Jesus.